pessoal, vamos dar continuidade à apresentação do projeto Hardcore. Bom, no último vídeo nós vimos alguns exemplos de layout de formulários. Eu quero apenas lembrar que esses são apenas alguns exemplos, tá? E nos próximos vídeos, para falar de alguns outros recursos, eu vou retornar para apresentar mais alguns modelos, tá certo? E óbvio, durante a apresentação de outros recursos, como o recurso que nós vamos falar agora, né, que é a validação dinâmica, nós vamos também acabar vendo, né, tendo aqui acesso a alguns modelos aqui também de formulários, inclusive de CRUDs, tá, de cadastros, tá, de modelos de cadastro que já acompanham, tá, alguns layouts, né, que acompanham o Hardcore. Então, vamos lá. Seguindo o mesmo exemplo tal que nós tratamos anteriormente, tá, aqui no inline form, a gente comentou aqui no campo ID que nós tínhamos aqui no RC Elements tal, um atributo que era o valid min4, tá? Então, gente, o que é que nós vamos ter aqui? O que é que o Hardcore vai nos proporcionar? Bom, o Hardcore, como vocês estão observando vídeo após vídeo, tá? Ele não é apenas melhorias de layout, tá? O Hardcore traz recursos que vão ajudar a reduzir codificação, tá? Então, pelo que vocês já observaram, tá? Vários desses atributos dinâmicos que o Hardcore oferece, tá? Eles reduzem codificação na aplicação e isso é essencial para a gente, tá? Então a gente consegue ter, dependendo do número de formulários que sua aplicação vai ter, você vai conseguir, com vários recursos que estão contidos no Hardcore, você vai conseguir uma redução de código. Redução de código implica também na redução do projeto como um todo. Então, vamos falar de validação, tá? Normalmente, né, é comum em nossos formulários a gente programar, né, codificar campos, tá, onde a gente quer que o usuário preencha alguma coisa, certo? Ou que o que ele está preenchendo seja um determinado conteúdo ou que esteja dentro de um determinado intervalo, né, esse conteúdo. Tá? Então depende do conteúdo, se é string, se está vazio, não está vazio, né? Algo nesse sentido. Então o Hardcore ele trouxe para dentro do leque de recursos que ele oferece, ele trouxe a validação dinâmica. Tá? Então vejam essa situação. Nós temos aqui uma validação onde eu tenho uma máscara, essa máscara é de 4 dígitos, tá? E eu quero que o usuário digitar nesse campo tenha, no mínimo, 4 caracteres. Ou seja, eu tenho uma máscara, mas eu não quero que o usuário deixe ela em branco ou coloque apenas um dígito, 2, 3. Eu quero que ele tenha obrigatoriamente que preencher 4 dígitos, né? 4 caracteres. Então, em uma situação convencional, você teria que colocar aí um condicional, né? Na hora de salvar o formulário, tá? Na hora de sair do formulário, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente aqui concentra a validação, ó, no botão salvar, tá certo? Então, aqui nesse botãozinho aqui, ó, no botão Save, tal, nós vamos ter uma função aqui do Hardcore, que é o RC Form Validate, tá? Eu passo como parâmetro, tal. Eu posso passar como parâmetro o meu formulário atual, ou eu posso passar como parâmetro, aqui são exemplos que estão comentados, tá? Mas eu posso passar também como parâmetro um container, tá certo? No caso aqui, ó, é um exemplo de um bloco, tá certo? Ó. E dentro desse bloco podem haver campos de validação e eu posso passar isso como parâmetro aqui para minha função. Então, eu posso fazer uma checagem global de todos os meus componentes dentro do formulário, ou eu posso fazer uma checagem, ó, apenas de um bloco específico para ganhar tempo de processamento. Tá? Então, você tem essas opções. Vamos ver então, ó, o que é que ocorre, tá, na validação do campo ID
E o que é que ocorre, ó, no outro campo que nós também apresentamos no vídeo anterior, tá, ó, que é o valid blank site, tá certo? Um detalhe que nós estamos vendo também agora é que além do atributo valid, nós estamos vendo aqui, ó, o valid required, tá? Então, isso aqui é um atributo parecido com o valid, mas a gente vai ver agora em execução o que é que ele também oferece, né, para a aplicação, tá ok? Então, ó, vamos abrir aqui a nossa aplicação. Eu vou eliminar, certo? Ó, o conteúdo do que previamente nós deixamos, né, no vídeo anterior. E observe, ó, que bem aqui no cantinho, ó, nós temos um pequeno asterisco vermelho. Esse pequeno asterisco é o resultado do nosso valid required, tá? Então, o valid required, ele é o sinalizador, tá? Então, eu estou colocando aqui como parâmetro, ó, o button in, né? Eu quero que ele fique na porção inferior, mas dentro do meu campo. Por isso que ele aparece, ó, dentro da área do meu campo de edição e aqui no canto inferior. Tá? Então, o valid required, ele vai ter, ó, alguns parâmetros, tá certo? Ó, button, button in, top, top in, tá certo? E eu ainda consigo colocar o meu valid required vinculado a um label, tá certo? Então, em vez do asterisco aparecer no meu campo de edição, ele pode aparecer também, ó, linkado ao label que está relacionado ao campo de edição, beleza? Então, esse é um dos recursos que nós estamos vendo nesse vídeo, é a apresentação do valid required, tá certo? E agora vamos ver a apresentação da validação, como nós observamos, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui apenas um dígito e vou deixar o campo site em branco e vou clicar no save, ó. Então, vejam o que aconteceu. Eu tenho uma mensagem inicial, tá certo? Onde ele vai me dar de apenas um dos campos, mas dentro do meu formulário, ele vai automaticamente, ó, ele vai grifar, né, ele vai pintar aqui de vermelho ao redor da borda dos campos que estão com validação, né, ativa, e vai pôr a mensagem, ó, dinamicamente, ó, logo abaixo do meu campo de adição. Então, ó, informar no mínimo 4 caracteres. Você informou apenas um. Campo site, que é o nosso campo site aqui, ó, não pode estar vazio. Bom, essas mensagens, gente, elas foram geradas, assim como a validação, todas dinamicamente, com base na validação que nós passamos. Tá? Então, onde eu passei aqui, ó, valid blank site, eu estou dizendo que o blank é a validação que não pode estar em branco. Tá? E o igual aqui, ó, site, é só a referência que eu estou passando para o valid do nome do campo que eu estou querendo fazer essa validação, para que a mensagem que seja renderizada aqui no browser seja uma mensagem de fácil leitura, tá certo? Da mesma forma, tá? Como nós vimos lá no campo de ID, ele trouxe aqui para mim, ó, ele montou uma mensagem padrão, tá? Ó. Então, eu não tenho, repito, eu não tenho, tá? Ó, nenhum evento aqui, ó, no meu componente, tá certo? Então, tudo é tarefa do meu atributo valid em conjunto com a nossa função, tá? Então, você observa que esse aqui vai ser o código padrão que você vai usar na sua aplicação, tá certo? Usou esse código, ele vai, aborta, ele encerra a execução da operação, tá? Do que você tem. E aí, o que teria logo aqui em seguida não vai ser executado. Então, isso aqui é uma operação bem simples para você utilizar dentro das suas aplicações, tá? Bom, o leque de opções que você vai ter à disposição do atributo valid é enorme, tá, gente? Então, eu vou pedir aqui para mim ver os parâmetros, né, que nós já vimos que o F2 aqui ó, me mostra. Então, olha, gente, a quantidade de parâmetros
que eu posso trabalhar com o meu Valid. Então, aqui no Brasil, a gente pode fazer validação de CPF, de CNPJ, tá certo? Ó, nós podemos fazer validação de IP, validação de e-mail, tá certo? Ó, então, existe uma série de validações. Eu posso fazer validações se um determinado campo está visível, se um determinado campo está habilitado, tá? Eu posso verificar dentro de uma query se um registro existe ou não existe, tá certo? Então, existem diversas situações em que eu vou poder trabalhar com a minha validação e, com isso, reduzir enormemente o código final do meu projeto. Porque, normalmente, cada formulário dentro de um projeto leva muitas opções de validação, tá? Então, só para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, eu vou abrir aqui como um exemplo adicional o meu cadastro de clientes, que é um exemplo também de uso aqui do Hardcore, tá? Ó, e eu vou pegar aqui, ó, dentro desse projeto, ó, eu tenho aqui alguns valids require, tá certo? Ó, mas eu tenho, ó, uma série de validações aqui diferentes também. Vou apagar aqui o meu campo de licença e vou tentar salvar. Ó. Olha o que aconteceu agora, tá, gente? Então, nós temos agora uma validação, ó, que ela é condicional. Eu preciso de um valor aqui maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. E vocês observam que a mensagem de validação ela está com um scroll, né? Ela está com um marquee. Tá? Então, o Hardcore faz isso de forma automática. Tá? Por quê? A mensagem de validação ela ficou sendo maior do que o espaço que o meu edit aqui, ó, que o meu componente de edit, que pode ser qualquer um outro, um DB edit, etc., ficou maior do que o espaço que ele tem. Então, para não quebrar o layout, o Hardcore automaticamente aplica uma animação, né, um marquee dentro dessa validação. Se nós formos abrir o cadastro de clientes, apenas para a gente finalizar aqui a nossa apresentação da validação dinâmica, você vai ver aqui, ó, a validação condicional, tá, ó, muito simples, valid maior ou igual a 1, menor ou igual a 9. Apenas isso, e o Hardcore automaticamente verifica o conteúdo, tá, e faz a validação do seu campo. Então você pode tratar a validação de diversas maneiras, tá, gente? Então eu posso usar, ó, diversas maneiras, tá? Então cada opção de validação, tá, ó, eu posso colocar aqui, ó, validação uma data maior do que o dia 5/2/2022, tal, valores, tal, maior do que 99,99, menor ou igual a 500. Tá? Gente, o céu é o limite, né? Como a gente diz aqui no Brasil, tá? Então, o céu é o limite. Então, você tem muitas opções, são várias outras opções de validação que você consegue para reduzir codificação, tá? E com isso, óbvio, até agilizar o desenvolvimento e melhorar a manutenção do projeto. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.